Nesse vídeo, nós tentaremos responder à questão de por que alguns livros nos prendem a atenção, né? É claro que não tem como responder isso com uma resposta simples, né? Existem vários motivos, né? Alguns dos motivos que nós não abordaremos aqui pelo próprio tema, né? Então, por exemplo, um livro que fala cujo personagem principal é um psicólogo e ele expõe as ideias dele, pode ser interessante para a gente por causa da própria psicologia, né? Pode ser pelas belas construções, pela percepção, né? Às vezes o autor ele mostra algo que nós vemos todos os dias, mas nunca havíamos percebido efetivamente, né? Então essas são vários, digamos assim, recursos para se prender a atenção do leitor, né? Que nem sei se dá para chamar só de recurso de prender a atenção. O que dá mais para chamar mais de recurso de prender a atenção são os recursos usados em livros de aventura, como é o nosso caso do Ilha do Tesouro. A propósito, um aviso, né? Se você está lendo o livro e ainda não chegou ao capítulo 11, ok? Se você ainda não terminou de ler o capítulo 11, talvez seja melhor você esperar você já ter lido esse capítulo, ok? Porque eu vou comentar sobre coisas que acontecem ali. Bom, então, qual é o recurso específico, o dispositivo específico que eu quero abordar aqui? É o dispositivo de dar para o leitor um pouco do futuro. Como assim dar para o leitor um pouco do futuro? Perceba, se você sabe que eu vou sair em uma aventura e que eu vou passar por tal ilha e depois por outra e depois eu vou cruzar um mar que é conhecido como um mar muito perigoso e depois eu vou ter que enfrentar, sei lá, uma batalha e depois voltar para casa, se você já de alguma forma sabe que essas coisas irão acontecer, é claro que você vai continuar lendo porque aquilo vai te puxar, você vai querer saber o resultado daquilo, né? Então eu já mostro para o leitor um pouco do futuro. Neste caso, que eu falei para você, eu mostro a estrutura do que vai acontecer. Uma outra possibilidade é eu mostrar, digamos assim, deixar escapar, né? Eu dar um indício de algo, né? Então, por exemplo, eu estou contando a história e o meu melhor amigo chegou para viajar comigo. Nunca eu imaginaria que ele seria tão diferente do que eu pensava que ele era, né? Eu falando assim, perceba, não te dei a estrutura, você não sabe o que vai acontecer, nem de longe você sabe, mas você fica, digamos assim, com a pulga atrás da orelha, né? Esse tipo de coisa, por exemplo, que aconteceu neste outro livro que nós tivemos já aqui nas Olimpíadas também, que é A Volta ao Mundo em 80 Dias, né? E acontece um detalhezinho assim que parece um detalhezinho de nada. O empregado do viajante, né? Do cara que vai fazer toda a aventura, o nome desse empregado é Passepartout. Ele esquece a lamparina do quarto dele acesa. E perceba, Londres naquela época você paga como você paga água, né? Então o gás vem de um sistema ali que liga as casas, né? Liga a central com as casas e você tem algo marcando quanto que você gasta de gás. Como acontece nos condomínios, por exemplo. E simplesmente acontece isso. Não tem nada relacionado, não vai acontecer nenhuma aventura, aquilo não vai interferir na história, mas nós ficamos sabendo que o Passepartout esqueceu a lamparina dele acesa, queimando,
e quando ele voltar ele vai ter que pagar tudo aquilo, né? E de alguma forma isso puxa a gente durante a história. Durante a história a gente de vez em quando lembra, poxa, e a lâmpada? Quanto que esse cara gastou até agora, né? Imagine o desconforto que você sentiria saindo em uma viagem, não tendo amigo nenhum em sua casa, nem vizinho que possa te salvar, sabendo que você deixou a torneira aberta, percebeu? Então aquilo te puxa para o futuro, te puxa para o momento em que você vai olhar a torneira, ver qual que vai ser a conta de água e ver e desligar a torneira, né? Então, o que eu gostaria de mostrar para você é são alguns casos em que isso acontece. O primeiro caso é quando nós ficamos sabendo da carta, a carta que o John Trelawney, que é o Squire, né, aquele Lord, vamos colocar assim, mandou e que o Hawkins leu, né? Então ele começa a contar a história da preparação do navio e um monte de coisas começam a soar estranho, né? Muitas coincidências que parecem coincidências demais e a gente começa ali a desconfiar do John Silver, né? E dos outros marinheiros contratados pelo navio, para o navio, desculpe. Então, perceba, o que eu quero dizer com essa história de te levar já para o futuro da narrativa? Ali você já imagina, poxa, esse John Silver vai viajar com a tripulação e ele vai causar problemas, né? Num caso em que isso fica, um caso em que isso fica muito mais claro, e eu gostaria de ler com você, na minha edição está na página 82, é ali mais ou menos no meio, mais ou menos no meio do capítulo 9, né? Então está lá o capitão e a gente meio que desconfia aqui que o capitão não está no mesmo grupo, né, que o John, né? E aí o capitão começa a dizer o seguinte: neste caso, uma vez que os senhores me ouviram com toda a paciência, falando coisas que eu não podia provar, ouçam algumas palavras a mais. Eles estão embarcando a pólvora e as armas no porão de proa, ou seja, onde fica o John e companhia. Agora os senhores têm um lugar excelente embaixo do camarote, ou seja, no outro lado do navio. Por que não acomodar a pólvora e as armas aí? A primeira coisa que a gente pensa é, epa, por quê? Né? E aí ele continua. Primeiro ponto. Além disso, os senhores vão levar consigo 4 homens de sua confiança. E me disseram que alguns deles vão ser alojados na proa, ou seja, novamente, junto com o John. Por que não alojá-los aqui, ao lado do camarote? Segundo ponto. E aí eles conversam um pouco e o médico diz o seguinte: entendo. O senhor quer que o assunto seja mantido em segredo, quer transformar a polpa do navio em um bastião, ou seja, numa fortaleza, uma fortificação, ocupado por pessoas de confiança do meu amigo e guarnecido com todas as armas e pólvoras que houver a bordo. Ou seja, o senhor teme um motim. E aí o capitão disse: não, não falei isso, eu só quero ser precavido. Percebeu? Isso nos puxa para o momento em que isso vai ou não vai acontecer. Mas nós queremos que a narrativa continue porque nós queremos ver se essa estrutura, ou seja, uma batalha no navio entre proa e popa, se essa batalha vai acontecer. Então, novamente, nós temos aí uma estrutura que faz a gente esperar algo, né? Mais um caso em que isso acontece, ali na página 85. Né? É possível que ele também tivesse dúvidas quanto à tripulação, mas isso é mero palpite, pois, conforme o leitor vai constatar, não nos beneficiamos da opinião dele por muito tempo. Aqui nós estamos falando do Sr. Arrow. Você percebe? Não é... Agora, nós não estamos falando de uma estrutura como foi dado na passagem que eu li, mas nós estamos falando quase como um spoiler, percebeu? É quase como se o narrador deixasse escapar. Então, tem ali o Mr. Arrow, o Sr. Arrow, e logo, logo nós não poderíamos mais desfrutar dos conselhos dele. É claro que o leitor, a primeira coisa que vai perguntar, tá, o que vai acontecer, né? Bom,
Última passagem, só para ficar muito bem ilustrado. Depois que o Hawkins escuta toda aquela conversa do John e os outros marujos, nós temos a seguinte passagem. Mas coisa boa decorreu do barril de maçãs, conforme o leitor vai constatar. Pois, se não fosse por isso não teríamos qualquer aviso. E talvez todos tivéssemos morrido pelas mãos da traição. Né? Então, novamente, é um tipo de spoiler, né? Nós sabemos, por exemplo, que eles não morreram, até porque, lembre-se, o livro foi escrito pelo Hawkins, né? Lembra lá no comecinho que ele fala o seguinte, ó. Tendo o Squire Trelawney e o Sr. Livesey e demais cavaleiros pedido que eu registrasse por escritos o detalhe da Ilha do Tesouro, e continua. Bom, se é ele que está contando toda a história, ele não vai morrer, né? Então perceba, nós não ficamos totalmente no escuro, né? Nós temos indícios e o termo não é o melhor, mas é como se fosse spoilers. E essas coisas nos prendem mais a